Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Estava comentando com o Gabriel aqui, ele entrou aqui com 12 anos e veio mais ou menos uns 10 junto com ele. Só ele está aqui até hoje. Você vê que só o remanescente fiel que vai ficar mesmo, né? Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por mais essa palavra. Senhor, é sempre debaixo da sua graça e da sua misericórdia, com temor e reverência, que nós nos achegamos diante de Ti, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que nós não somos nada diante de Ti. Como a Tua palavra diz, nós somos o vermezinho de Jacó, do pó viemos, ao pó retornaremos. Não há bondade em nós, não há força em nós, não há graça em nós, não há nada de especial em nós. Tudo que existe em nós de bom é fruto da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Se hoje nós podemos assentar nesses bancos da igreja, se pode ter alguém aqui pregando a Sua palavra, é por conta de tudo aquilo que o Senhor executou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós celebramos isso com todo o nosso coração, mas mais uma vez, meu Deus, nós necessitamos da Sua graça. Para ouvir a Tua palavra, nós necessitamos de graça. Para que ela seja aplicada nas nossas vidas, nós necessitamos de graça. Para nós conseguirmos cumprir e obedecer a Sua palavra, nós precisamos de graça. Por isso, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, que a Tua palavra seja como uma espada de dois fios, que penetre até o mais profundo das almas, nas juntas e medulas, e discerne as intenções dos corações, transforme cada um de nós. Em meio a tantos discursos, tantas pregações, hoje existem pregações no YouTube de todos os lados, conferências em todas as partes desse país, igrejas em todos os cantos, mas tem sido raro ouvir a Tua voz, a voz verdadeira, límpida do Senhor. Meu Deus, não considerando os meus pecados, não considerando tudo o que eu sou diante de Ti, Senhor, não sou nada, um pecador falho. Fala com o Teu povo pela Tua misericórdia, porque o Senhor ama o Seu povo, porque o Senhor, meu Deus, traz a Sua palavra para ela guiar o Teu povo. Por isso, mais uma vez, guia o Teu povo pelo poder da Tua palavra, que não seja um discurso vazio, que não sejam demonstrações de sabedoria humana, mas sim uma demonstração do poder do Senhor, e que esse poder se manifeste aqui, atuando nas mentes e corações de cada um dos meus irmãos. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, seria O Cristão Teimoso. Muitos cristãos hoje em dia não avançam, sofrem e não avançam espiritualmente por serem teimosos como o profeta Jonas. Muitos conhecem a vontade de Deus revelada nas Escrituras, e Deus muitas vezes revela a sua vontade pela leitura das Escrituras, por meio de uma pregação fiel que expõe a palavra dele, a vontade dele revelada nas Escrituras,
Mas existem muitos cristãos que não concordam com a vontade de Deus e querem fazer a sua própria vontade, seguir os seus próprios desejos. E um dos personagens bíblicos que mostra isso de forma muito clara para nós é o profeta Jonas. E quem era esse Jonas, que inicialmente no seu livro é conhecido como um homem teimoso, como um homem resistente à voz de Deus, resistente à vontade de Deus? É interessante que o livro do profeta Jonas foi escrito por ele próprio, é um livro de sua própria autoria, e ele faz questão de deixar claro no livro as suas fraquezas, porque Jonas em nenhum momento nesse livro, ele busca exaltar a si próprio, mas ele visa a glória de Deus, e visa ensinar aqueles que vão ler o seu livro no futuro. Então, 2 Reis, capítulo 14, verso 25, diz que Jonas era filho do profeta Mitai, e era de uma cidade chamada Gat-Hefer, da Galileia, da tribo de Zebulon, uma das 12 tribos de Israel. Ele era conhecido como o mensageiro da misericórdia de Deus a Israel, no tempo do reinado de Jeroboão II. Jonas foi um profeta, e na mesma época que Jonas profetizava, também os profetas Oséias e Amós estavam profetizando. Então ele foi contemporâneo do ministério desses profetas. E Jonas, o que a Bíblia destaca dentre tudo aquilo que ele fez, o livro de Jonas destaca que Jonas foi chamado para fazer algo por Deus, contrário à sua vontade, que Jonas não estava de acordo em seu coração em fazer aquilo que Deus estava ordenando. Então Jonas, ele descumpre um princípio básico das Escrituras, de Lucas 9, 23, ou de Marcos, que eu li na nossa leitura bíblica, aqui no intermédio do culto. Se alguém quer vir após mim, negue-se, ou seja, esqueça de si mesmo, perca o seu interesse próprio, tome a sua cruz e siga-me. Jonas, ele esqueceu desse pequeno detalhe, e infelizmente, muitos cristãos hoje em dia, eles esquecem desse pequeno detalhe, mas é um detalhe central na vida cristã. Se eu quero ser um verdadeiro discípulo de Cristo, Cristo ele me chama, e a primeira coisa que Ele exige de mim, depois de seguir a Ele, de ir atrás dEle, é: nega a tua vontade, esquece aquilo que você deseja, esquece seus interesses próprios. Deus não está interessado neles, Ele está interessado que você ande de acordo com a vontade dEle, que é revelada nas Escrituras, para todas as áreas da sua vida. As Escrituras, elas representam para o cristão a sua regra de fé e prática. Nas Escrituras nós aprendemos como pensar, como falar, como olhar, como se vestir, como se portar na sociedade com outras pessoas, como deve ser o nosso casamento, a figura do marido e da esposa. A Bíblia revela com detalhes como devem se portar, como deve ser a nossa postura enquanto filhos, como deve ser a nossa postura como aqueles que são donos de um negócio, são aí os empregadores, como deve ser a postura deles, aqueles que são empregados, trabalham para outras pessoas. A Bíblia traz ordens, regras, e a vontade de Deus é revelada de forma completa em todas as áreas da sua vida. Tudo que você questionar e pensar o que a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia vai falar. Às vezes ela não fala de forma explícita, mas por meio de todos os textos bíblicos, você vai conhecer a vontade de Deus para aquela área. No entanto, mesmo Deus tendo revelado a sua vontade para nós, nos 66 livros que compõem a Escritura, que revelam completa vontade de Deus, desde a criação até o fim dos tempos, os cristãos muitas vezes, eles não aceitam a vontade de Deus, e querem seguir a sua própria vontade. Então nós vamos aprender com o profeta Jonas sobre isso. Nós lemos aqui então no capítulo 1, os 3 primeiros versos do livro do profeta Jonas, e Deus dá uma ordem muito específica para Jonas. No verso 2, ele diz: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela.
Quem era Nínive? O que era, aliás, Nínive? Que cidade que era essa? Nínive é conhecida como a capital da Assíria, uma das grandes nações inimigas do povo de Israel. Inclusive, nós tivemos o cativeiro assírio. Deus uma vez intentou trazer o juízo sobre o reino de Israel, e ele permite que a Síria invada e leve escravos os israelitas, e aí é instaurado o cativeiro assírio. Além de ser a capital da Síria, Nínive é conhecida no mundo antigo como uma grande metrópole, era uma cidade muito grande assim na população, não tanto na extensão. E ela era conhecida, aqui na Bíblia, um outro profeta menor, chamado Naum, no capítulo 3, verso 1, Naum diz o seguinte sobre a cidade de Nínive, que ela é uma cidade sanguinária, é uma cidade conhecida pelas inúmeras guerras contra as nações vizinhas. O povo de Nínive era um povo muito cruel, eles eram conhecidos pelas suas práticas cruéis quando eles invadiam outras nações. Inclusive, uma das crueldades que eles cometiam é que quando eles entravam numa nação e conquistavam aquela nação, o povo daquela nação derrotada tinham as suas mãos, pés, narizes e orelhas cortados, e eles arrancavam os olhos deles e faziam pirâmides com as cabeças daquele povo que tinha sido derrotado, para você conhecer quem era essa cidade de Nínive. Mas Deus dá então essa ordem para Jonas: Jonas, vai para Nínive, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele foge da presença de Deus, e ele pega um barco para a cidade de Tarsis. Tarsis praticamente hoje é conhecida como a Espanha, o país da Espanha. E Tarsis era uma direção completamente oposta, como se você tivesse, por exemplo, a cidade de Nínive no norte e Tarsis no sul. Jonas, em completa oposição à vontade de Deus, pegou um barco e foi para o lugar mais distante que ele poderia ir do que diz respeito à vontade de Deus. Para você ter uma ideia, a cidade de Tarsis era um dos maiores trajetos de barco que alguém podia fazer na época. Era uma trajetória de mais ou menos 2.000 quilômetros, mais de 3.000 quilômetros distante de Nínive. Jonas tanto se opôs a Deus, que ele falou assim: eu não somente vou fugir de Deus, eu vou para o lugar mais longe que Deus não vai ter condição de me pegar. E ele pega esse barco e vai para Tarsis. Por que Jonas fugiu? Você vai falar, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Sabe por que Jonas fugiu? Jonas fugiu porque ele não concordou com Deus. Simples assim. Não, o senhor está falando para eu clamar contra essa cidade? Não concordo. Eu já fiz muito isso, misericórdia. O pastor bem o sabe, ele fala direto. Com isso, você fala, não concordo, né? Uma vez ele foi me exortar, eu bati na mesa, não concordo. Me arrependo disso até hoje, pra você ter uma ideia. Mas foi lá longe, tá? Só para você não ficar preocupado. Então Jonas pega e ele se opõe completamente à vontade de Deus, pega esse barco para Tarsis então. E o que isso tem a ver com você? Agora eu vou trazer isso para a tua vida, para você entender o que é isso aqui. É aquele, por exemplo, que está enfrentando dificuldades dentro do seu casamento. A Bíblia diz que ele deve permanecer casado com a sua esposa, orar, restaurar, suportar, o amor tudo suporta, tudo passa, é paciente, benigno e etc. E ele está no ápice das suas discussões com a sua esposa, e ele olha para a Escritura, que precisa buscar uma resposta na Escritura, e ele vai lá, Deus fala para ele ficar casado, Deus fala que odeia o divórcio, então ele não tem saída. Mas ele, num dia ali no meio da briga, ele não aguenta mais chegar em casa, muita discussão, muita dificuldade. No meio do nada ele fala assim: você quer saber? Eu não concordo com Deus, vou largar minha esposa. Até agora eu não toquei no ponto que ele não é salvo, eu estou tratando de um salvo, de um cristão com dificuldade. E chegou no momento ele não concordou mais com Deus naquele aspecto. Ou aquele que ele
não concorda com a administração e com a carga tributária do seu país. Nós vivemos num país onde a carga tributária, os impostos que nós temos que pagar são muito altos. Grande parte da nossa renda, mais de 50% da nossa renda, se você for calcular, ela vai para imposto. E que muitas vezes você não concorda como o governo administra o valor dos impostos que você paga. E você está ali com muita dificuldade, e você olha para a Escritura mais uma vez. E você vai para Romanos, e Deus vai falar para você se sujeitar às autoridades, sujeitar às leis do governo, que não são contrárias à vontade de Deus, você tem que se sujeitar. Mas você vê e fala assim: Deus, quer saber? Eu não concordo com a sua posição nesse lugar aqui não. Acho que o Senhor está meio errado nisso aqui. Eu escolho recolher só 20% dos impostos, o resto eu vou até dar na tua casa. Não concordou. Ou ainda uma outra situação, que é muito comum, e que atinge aí os adolescentes e jovens. Eles estão na igreja, eles já sabem que não existe ficar na Escritura. Não existe esse negócio de você chegar, dar um beijo numa menina sem compromisso, sem com a intenção de casar. E que existe uma idade apropriada. O jovem precisa ser maduro, ele precisa ter um trabalho constituído, ele precisa ser homem o suficiente para que, se ele for assumir um relacionamento, ele está pronto para casar e administrar e chefiar uma casa com a sua esposa. Portanto, uma idade tenra é praticamente impossível. Numa idade pequena, numa idade baixa, numa adolescência ou no início de uma juventude, é praticamente impossível ele ter essas condições. Por quê? Ele precisa de maturidade. E aí ele olha para a Escritura e ele vê que a Bíblia não fala nada de ficar, mas a Bíblia fala de casamento. Isso significa que Deus não concorda com ficar, e Deus não é da vontade de Deus o ficar. Não é da vontade de Deus o namorar numa idade tenra sem a intenção de casar. E aí ele diz: mas eu não concordo. Eu concordo em ter a vida do jeito que eu quero. Eu coloquei aqui um bojo de situações para você entender como é muito fácil você agir como Jonas. Jonas era um profeta. Deus falou: vai e clama. Por que Jonas não queria ir? Porque Jonas não concordava com Deus. Sabe o que Jonas pensava? Essa cidade de Nínive é muito cruel. Se eu for lá e pregar para eles, eles vão se arrepender, Deus não vai lançar o juízo sobre eles. Então eu nem vou lá. Em outras palavras, Jonas ele fez o quê? Eu não concordo com a opinião de Deus nessa situação, e vou fazer o que eu quero. E é exatamente todas essas situações que eu trouxe aqui no início, do casamento, do ficar, do relacionamento, da submissão aos pais também, que muito adolescente, jovem, chega numa idade e fala assim: não, eu não concordo mais em obedecer meu pai e minha mãe, mesmo a Bíblia deixando claro que eu tenho que obedecer, eu não concordo. Como é simples, em várias áreas, você não concordar com Deus. Tudo bem, você pode até não concordar com Deus, só que agora eu vou te mostrar as consequências de você não concordar com Deus, de você andar segundo o que você quer. Jonas aqui, ele agiu de forma muito típica de um cristão atual. Muitos cristãos atuais, e às vezes são até cristãos, eles conheceram, foram salvos, mas ainda não amadureceram o suficiente. E muitas vezes eles, em algumas áreas, eles agem como eles querem, eles fazem o que eles querem, no tempo que eles querem, do jeito que eles querem, da forma como eles querem, e nem consultam a Deus para isso. Mas nós vamos ver o problema disso. Jonas então aqui fugiu, porque ele não concordava com a vontade de Deus. Jonas queria que o povo de Nínive fosse destruído, e não que eles se arrependessem de seus pecados. Jonas já conhecia todo esse histórico da maldade, e provavelmente Jonas já devia ter antepassados que sofreram na mão dos ninivitas. Então ele falou assim: eu não vou pregar para esse povo, eu não quero que esse povo se arrependa, eu quero que esse povo seja destruído. Espera aí, Jonas, quem é você para falar que Deus está errado? Quem somos nós para dizer: eu não concordo com Deus nessa área? Paulo em Romanos, quando os homens quiseram ali em Romanos
discutir sobre a salvação de Deus, Paulo usa a analogia de um vaso e de um oleiro, e ele fala o seguinte: o que é o vaso e o oleiro? O vaso formado do barro, o oleiro tem aquele círculo, que ele tem uma máquina que ele pisa numa espécie de acelerador, e o prato roda de forma rápida, e ele com as suas mãos começa a formar um vaso de barro ou de argila, joga água e vai formando. E aí Paulo usa a seguinte analogia: pode o vaso, esse pedaço de barro, falar para aquele que está criando ele, para aquele que está com as mãos nele: por que você me fez assim? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: quem disse que você pode questionar Deus da vontade dele? Ele não te deu esse direito. O único direito que ele te deu é se submeter a ele. Nenhum outro direito você tem. Se submeter a ele, andar de acordo com a vontade dele para gozar das promessas dele. Agora, se você quer andar segundo a sua própria sorte, você vai se submeter a ele de uma forma complicada, que é ele te lançando no inferno. Então, ou você se submete para gozar das promessas, ou você não se submete, para mesmo assim se submeter à lei dele, que é enviar para o inferno aqueles que não se submetem a ele. Das duas formas, você está debaixo da lei de Deus. Todos os dias, então, Deus mostra qual é a sua vontade, dando para nós direções para as nossas inúmeras decisões que nós temos que tomar. Nas inúmeras áreas, Deus mostra a sua vontade, como eu disse, na profissional, na familiar, na sentimental, na ministerial, na nossa própria vida, no caráter, no falar, no vestir, no pensar. No entanto, muitos têm fugido da vontade de Deus. Jonas então entra no barco, prestes a fazer o que ele queria, gozar da plena liberdade da vontade, como muitos gostam de dizer essa expressão. No entanto, aqueles que partem para esse caminho, de seguir a sua própria vontade, de andar segundo aquilo que pensam, serem sábios aos seus próprios olhos, e não concordarem com a vontade de Deus, se esquecem de alguns alertas severos nas Escrituras. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final, dá em caminhos de morte. Jeremias 17:9 faz um alerta que todos nós devemos temer todos os dias, quando nós ousamos não concordar com Deus, e ter uma opinião própria em determinadas áreas. Jeremias fala o seguinte para nós: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto ou perverso em algumas traduções. Quem o conhecerá? É como se Jeremias fizesse uma pergunta para nós: olha, o teu coração é tão enganoso, quem vai conhecer ele, senão o próprio Deus? Cuidado então, quando você fala assim: meu coração está sendo inclinado para isso, porque a Bíblia já te diz que o seu coração é enganoso. Então há uma enorme probabilidade da decisão que você está tomando, ela é de acordo com o seu coração e com o engano que é inerente a ele, faz parte da natureza do coração. Como eu disse, quando nós então não concordamos com Deus nessas áreas, em outras áreas, nós algumas circunstâncias, algumas situações ocorrerão conosco. Nós colheremos algumas sérias consequências. A primeira consequência que nós devemos aprender com Jonas, que acontece com aquele que não se submete, com aquele que não concorda, e que vai contra a vontade de Deus, contra o cristão teimoso. Verso 4, leia junto comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Só até aí. O navio que Jonas tinha embarcado estava quase quebrando devido a uma forte tempestade. Detalhe: quem enviou a tempestade? Deus. Olha o início do verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar. Quem lançou a tempestade? Foi Deus. Muitas vezes você deve analisar isso. Eu não quero aqui dizer e nem criar aqui a teologia do caos, ou a teologia do sofrimento, de que todo e qualquer sofrimento é porque você está em pecado. Mas
existem situações de sofrimento que sim, você está em pecado, e Deus está permitindo aquele sofrimento, aquela aflição, aquele problema que não está sendo solucionado, para que você abra seus olhos e se arrependa. Preste atenção nisso. Não são todas as tribulações, problemas e aflições que você passa, que são devido ao seu pecado, mas existem sim, muitas aflições que você passa, que são por causa do seu pecado, que Deus está enviando aquela aflição, para você tomar uma atitude e sair daquele caminho, parar com aquela prática, parar de ligar para aquela pessoa, parar de ter aquele contato, parar de desejar fazer algo contrário à vontade de Deus, e Ele permite a tribulação. Jonas então pega um barco, vai para Tarsis, 3.000 quilômetros longe da vontade de Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus, não concordo com Deus, e não vou pregar para essa cidade, mesmo sendo um profeta, estando a serviço do Senhor, mas eu não concordo com ele. Deus falou: você não concorda? Pois bem, Deus então no meio do mar, sopra um vento, lança um vento muito forte, e esse vento cria uma tempestade enorme, contra o barco onde Jonas estava. Deus usa então essas situações para nós retornarmos e voltarmos a andar de acordo com a sua vontade. Salmo 119, verso 67, provavelmente um salmo composto pelo rei Davi, ele diz o seguinte: antes de ser afligido, eu andava errado, andava de forma contrária à vontade de Deus, mas agora guardo a tua palavra. Davi está dizendo o seguinte: antes de eu sofrer, eu andava errado, mas agora, depois de ter sofrido e refletido no meu sofrimento, eu guardo a tua palavra. Ou Salmo 119, 71, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Davi está falando o seguinte: foi bom eu passar pela aflição, pelo problema, eu sofrer essa tribulação, para que eu aprendesse os teus decretos, aprendesse a andar de acordo com a sua vontade. Então, reflita muito bem agora, em alguns problemas que você está enfrentando, que podem ser de ordem emocional, que podem ser de ordem física, que podem ser de ordem social, que podem ser de ordem familiar, que podem abranger qualquer área da tua vida. Talvez esses problemas que você está passando estão relacionados a esta área onde você não está concordando com Deus. Aqui é um motivo de fracasso de muitos cristãos, que estão estagnados no seu crescimento espiritual, que não amadurecem e sequer avançam no seu chamado. Por quê? Eles continuam indo contra a vontade de Deus, sendo teimosos. Além do que, nós percebemos algo muito grave aqui. A Bíblia mostra aqui que não foi só Jonas que foi afetado pelo pecado dele, não. Jonas estava num barco composto de tripulação, de marinheiros, do capitão, que era o que dirigia o barco, e a tempestade não veio só contra Jonas, ela pegou o barco inteiro. Sabe o que isso significa? Que o pecado, muitas vezes, ele não vai trazer consequências só sobre você, traz sobre o seu casamento, seus filhos, seus negócios, sua vida sentimental, emocional, social, financeira, todas as áreas são afetadas. E não somente você, as pessoas que estão à sua volta também muitas vezes são afetadas por você. Quer um exemplo? Quando você abandona sua esposa, comete adultério, quem sofre com isso? Seus pais, os pais dela, seus amigos, os filhos. A igreja que você participa também sofre com essa situação. Só para te mostrar um detalhe, como o pecado traz consequência. Quando o filho não concorda com o pai e com a mãe, fala: eu vou namorar agora, tá bom. Aí ele vai, começa, passa do limite, a menina fica grávida, afeta o pai, a mãe, o filho, afeta o futuro dele. Às vezes agora não era para ele se envolver sentimentalmente, era a hora dele estudar, era a hora dele se preparar financeiramente.
isso prejudica o desenvolvimento dele como profissional e vai acarretar consequências lá no futuro, não só para ele, mas para a futura esposa, para os filhos e etc. Pecado nunca fica ali, ele afeta uma série de circunstâncias e pessoas. Tem pecados que afetam uma igreja inteira, mas afetam. É uma grande, mas apesar de nós vermos aqui essa tribulação, essa aflição, ao mesmo tempo, em se tratando de cristãos, Deus é muito misericordioso. Por isso que Deus é o verdadeiro Pai, que nós devemos amá-lo pela sua bondade e pela sua graça. Deus, ele é tão misericordioso, ele te ama tanto, e ele ama tanto a Jonas, que ele não abandonou Jonas. Ele mandou uma tempestade severa para fazer Jonas acordar. Às vezes você está aí, está resistente, não quer se submeter a Deus, e Deus está enviando a tempestade. Às vezes é um problema físico para você acordar, porque é melhor você passar por um problema físico agora, do que ir para o inferno, do jeito que você queria, fazendo algo contrário à vontade de Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso e amoroso, que ele permite essas circunstâncias, como o pai que corrige o filho. Quando eu vejo meus filhos, e às vezes eles são resistentes, eles não submetem, tem hora que tem que corrigir. Quando eu corrijo com dor no coração, dói em mim também, mas eu estou fazendo aquilo por amor, eu estou fazendo aquilo pensando no futuro deles. É a mesma coisa Deus conosco. Quando você está resistente, não quer submeter, e ele permite um problema financeiro, permite você ser mandado embora de um trabalho. Quantos que hoje não quebram princípios no trabalho? O trabalho consome eles a tal ponto que eles não têm tempo para a família, não têm tempo para a igreja, não têm tempo para nada. Esse trabalho não é de Deus. Ou você conforma esse trabalho, ou esse trabalho é mudado, ou o seu horário é ajustado, ou isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é equilíbrio. Você tem que ter tempo para todas as coisas. Quando o teu trabalho te consome ao ponto de corromper a tua família, corromper a tua comunhão com Deus, alguma coisa está errada. Ou você está idolatrando esse trabalho, ou você está quebrando princípios. É mais um ponto onde você está agindo de forma contrária à vontade de Deus. Você está sendo teimoso. Ele já te deu os princípios para você obedecer aqui. Quando você age contra, você está sendo teimoso. Então é a mesma coisa. E às vezes ele está permitindo ondas e ondas de problemas, de aflições virem sobre você. Não é para você ficar com raiva dele, é amor. É amor. Ele está chamando você de volta. Ele está fazendo você abrir seus olhos. Ele fala: abra seus olhos, eu estou permitindo isso para você acordar desse estado de morbidez que você está. Por isso ele permite essas circunstâncias. Primeira consequência então, tribulações, problemas e aflições vão surgir. Segunda consequência que acontece com o cristão teimoso, ele é acometido de descaso e cegueira espiritual. Leia comigo a primeira parte do verso 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Só até aí. Jonas não se importa. Ele está em completo descaso e desprezo com o fato dele não estar cumprindo a vontade de Deus. Ele não está nem aí. A tempestade está acontecendo. Os marinheiros agora começaram a jogar as cargas do navio para fora. Mais uma vez o pecado trazendo consequências sobre terceiros. Ali devia ter posses, ali devia ter comida, ali devia ter mantimento. E olha os homens jogando tudo para fora, para ver se conseguia equilibrar o barco, no meio de uma tempestade muito forte, que o barco estava quase virando. Os marinheiros estavam lutando pelas suas vidas. É o amor natural deles pela vida, o amor de se manter vivo, sobrevivência, o instinto de sobrevivência. E o interessante é que eles lutando pela vida ali de forma natural, muitos cristãos não atribuem a vida ao valor igual à vida espiritual, de forma que muitos preferem continuar ganhando o mundo enquanto estão perdendo a sua alma. Os marinheiros estavam lutando pela vida, estavam sofrendo porque eles precisavam permanecer vivos, era questão de vida ou morte. Muito cristão não está nem aí com a vida espiritual. Meus irmãos, entendam, a vida espiritual é vida ou morte. Não é uma questão de fazer ou não a vontade de Deus, não é uma questão de concordar ou não com Deus. Se você discorda de Deus, não interessa.
ele também vai discordar de você. Só que se ele discordar de você, como é que você vai entrar no céu? É uma questão de vida ou morte. É uma questão de você mudar a tua vida inteira. Não adianta você construir um império, não adianta fazer o que você quer aqui, não adianta você ter a namoradinha que você quer, se você está em oposição à vontade de Deus, isso é questão de vida ou morte. Há caminhos ao homem que parecem de paz, mas o final é caminho de morte. Hoje está paz, hoje está bonito, hoje está gostoso, hoje está prazeroso, mas amanhã é morte. Não vai adiantar você chegar para mim depois, pastor, tudo aconteceu errado. Eu estou aqui dilacerado. Eu já cheguei casos que eu aconselhei 1 ano, apareceu 2 anos depois, o mesmo caso. Eu falei, eu já sei. Destruiu, né? Destruiu. Casamento destruído, vida destruída. Não tinha mais jeito. A atitude não foi tomada lá atrás. Jonas aqui está em completo descaso e cegueira. Descaso é quando a vida espiritual não está fazendo tanta importância para você. Quando você está diante de uma questão de vida ou morte, você leva de qualquer jeito, como se isso não fosse nada. Como se isso não importasse. Muitos na igreja levam suas vidas normalmente, mesmo não cumprindo a vontade de Deus. Há um profundo descaso neles. As pregações, as exortações, os irmãos, a família, todos os meios que Deus utiliza para chamar a atenção dessas pessoas, elas não estão nem aí. Elas não estão preocupadas com o rumo da vida delas, elas não estão preocupadas com a morte eterna, com a apostasia de muitas pessoas estarem abandonando o Senhor. E aqui é igual Jonas. Deus estava mandando ele para pregar, para trazer salvação, e Jonas queria mandar aquelas pessoas para o inferno, não estava nem aí. Estava nem aí. Espera aí, Jonas, é morte eterna, Jonas. É um castigo eterno, Jonas. Estou nem aí. É as consequências, elas vão ficando piores. Continuando aqui, no verso B, na parte B do verso 5, ele diz o seguinte, ó: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O navio estava quase afundando, e Jonas dormia profundamente. Dormir profundamente significa um sono profundo, livre de preocupações. Cuidado. Às vezes você está no meio do caos, no meio das tribulações. Deus está te alertando de todos os lados. As pregações, os alertas, as exortações se encaixam perfeitamente na sua vida. Mas você está igual Jonas, dormindo um sono tranquilo. Cumprimenta os irmãos, vamos na comunhão, alegria aos irmãos, vamos lá na igreja, está tudo certo com ele. Mas está tudo errado com o Senhor. Jonas estava dormindo, o caos estava acontecendo lá fora, o navio quase afundando, os marinheiros tudo correndo de um lado para o outro, jogando carga para fora. Jonas está dormindo. Sabe o que é isso? É um dos efeitos do pecado, a natureza entorpecente do pecado. O pecado endurece os corações pelo engano, e faz com que aqueles que estão dominados pelo pecado, que estão contrários à vontade de Deus, estejam adormecidos e seguros, debaixo de uma segurança carnal. Não, pastor, está tranquilo, Deus é misericordioso, no final Ele vai me salvar, não tem problema não, essa situação aqui, ó, e na Bíblia está cheio de casos, Deus teve misericórdia, vai ter de mim também. Cuidado, na falsa segurança, trazida pelo engano e pelo pecado. Aqui nós percebemos uma profunda cegueira espiritual em Jonas. A vida está destruída, sem perspectiva, está destruindo o chamado, está tudo dando errado, e Jonas está dormindo. A pessoa está tão cega que ela não enxerga, não cai em si, e não enxerga as consequências. 1 João 2,11 diz: porque as trevas lhe cegaram os olhos. O pecado, infelizmente, ele é responsável por diminuir os homens e fazer com que eles se tornem inferiores. Jonas, o profeta do Senhor, nesse exato momento, era para ele estar profetizando contra o rei da Síria, e nesse exato momento, quem está exortando ele,
é um capitão ímpio do navio falando: acorda, o que você está dormindo? É isso que o pecado faz também. Ele deteriora a pessoa, ele torna a pessoa inferior, ele destrói a carreira da pessoa, a reputação da pessoa, o status da pessoa, ele destrói, ele põe ela no chão. Versos 7 ao 10, e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos que por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Os marinheiros lançam sortes, e essa sorte cai em Jonas, e eles perguntam a ele sobre tudo, por que de tudo? E ele explica para eles. A ira de Deus então aqui se manifestou, uma tempestade incomum até para aqueles marinheiros que eram experientes. Existe uma razão para isso: a teimosia de Jonas. Então eles recorrem ao juízo de Deus. Deus precisa falar conosco. Na hora que você recorre ao juízo de Deus, ali nada vai conseguir ser encoberto. Às vezes tem muitos pecados seus que eu não vou ficar sabendo, a igreja, as pessoas à sua volta, ninguém vai ficar sabendo, mas o Senhor o sabe. Os segredos do coração o Senhor o sabe. Os corações estão completamente transparentes e abertos diante dele, e não há como esconder nada de Deus. Jonas estava lá dormindo profundamente, achando que ninguém ia incomodá-lo, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, expõe Jonas, mostra quem ele é. Ele tem que confessar aquilo que tinha acontecido para os marinheiros. Mais uma vez aqui, Deus deixa muito claro que o pecado, como o pecado afeta a vida daquele que está sobre a sua condição. Terceira consequência: desânimo, vontade de desistir. Versos 11 e verso 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas agora, ele sofre a terceira consequência aqui, de estar andando de forma contrária à vontade de Deus: o desânimo. Já não tem mais vontade de continuar lutando, a vontade dele é desistir. Jonas estava desanimado, se esqueceu que ele era profeta, que tinha um chamado, e como ato final, ele pede para ser lançado no mar. Certamente Jonas, ele não confiava que na misericórdia de Deus queria salvá-lo. Ele ser lançado em alto mar, ele ia morrer de insolação, de desidratação, e provavelmente ele ia cansar, ia morrer de afogamento. Não havia chance para Jonas, e ele desanima agora. Muitos de nós se encontram desse jeito aqui, por não concordarem com Deus, caminharem de forma contrária à vontade de Deus, essas questões vão tomando, e chega um momento que você desanima, você não tem mais vontade de ser santo, não tem mais vontade de caminhar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser um verdadeiro cristão, de pregar o evangelho para outras pessoas, de salvar outros, de honrar com a sua vida cada gota do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você não tem mais vontade de nenhuma dessas coisas, com a vontade sua de viver, e você não está nem aí mais com nada. Foi assim que Jonas se encontrou. E o que fazer para acalmar a ira de Deus numa circunstância como essa? A resposta é muito simples: cessa o pecado. Quarta consequência, versos 13 e verso 14. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O que acontece aqui? A quarta consequência, depois do desânimo, é a vida de oração é afetada. Você reparou aqui, nós lemos aqui praticamente 14 versos, que retratam tudo o que aconteceu inicialmente.
Você viu algum momento aqui Jonas parando para orar? Não. Até agora Jonas não orou em nenhum momento. Quando você começa a não concordar com Deus, a ser um cristão teimoso, uma das áreas que vai ser mais afetada, sem dúvida alguma, é a sua vida de oração. Você não consegue orar. A culpa pesa sobre você. Você sabe que se você orar, Deus já vai cobrar de você aquela situação que você precisa mudar. Então, ou você tem vergonha, ou você não quer. Você, como por resistir a Ele, você não ora. A oração é burocrática. Você não consegue ter uma intimidade mais profunda com Deus, porque aquela área é exposta novamente. Como Jonas. Até agora ele não orou. Jonas estava com vergonha de Deus, e nessas circunstâncias, nós não oramos. Tamanha é a culpa e a vergonha que nós sentimos. Não há, meus irmãos, outra alternativa a não ser cessar o pecado. Os marinheiros aqui estão desesperados, tentando alguma alternativa, mas a resposta é muito clara. Não adianta, marinheiros. Coisa vã é combater contra o Senhor. Não adianta, meu irmão, minha irmã. Não adianta resistir a Deus. Você não vai vencer. Não adianta ficar lutando com o pecado, ficar escondendo um pecado. Mas cedo ou mais tarde, se você não tratar, não tratar de resolver, não confessar, não ir atrás para solucionar, o pecado vai ser exposto. Não tem como ganhar uma batalha de Deus. Nós temos uma história de mais de 2000 anos, onde ninguém conseguiu vencer a Deus. E você não vai ser a primeira pessoa. Você jovem, adolescente, que acha que sabe tudo, e que tem condição de conduzir a sua vida, que você acha que você sabe mais do que seus pais, mais do que a Escritura, e mais do que a igreja, que faz o que quer, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas daqui uns anos você vai voltar aqui, ou você vai voltar aqui arrependido, destruído, ou você vai voltar aqui muito triste, ou você nunca mais vai voltar aqui, e o seu caminho vai terminar na onde nós mais tememos que os homens possam parar no final das suas vidas. Não adianta, não resista a Deus. Por mais que hoje você não consiga fazer a vontade dEle, a solução ela vai ser apresentada daqui a pouco aqui no texto. Não adianta. Verso 15, não há outra alternativa. Os marinheiros então, o que eles fazem? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. No exato momento que eles pegam Jonas e jogam no mar, cessa a tempestade. No exato momento. O que isso significa? Acabou tudo. Tudo foi por água abaixo. Ministério, vida eterna, objetivo, sonho, etc. Tudo. Muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, têm ido ao inferno dessa maneira aqui. Resistem a Deus e no final terminam dessa maneira. Só que aí a misericórdia cessou. Não tem mais chance para eles. A essa altura, Jonas aceita o julgamento de Deus. Porém, mesmo em meio à sua rebeldia, mesmo ele sendo um rebelde aqui, ele vai usufruir da misericórdia. Deus então tem misericórdia de Jonas. Verso 17, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas é engolido por um grande peixe, e Deus vai deixar Jonas dentro desse peixe 3 dias, para quê? Jonas refletir na vida dele, para ele meditar em tudo aquilo que estava acontecendo, todas as respostas, todas as atitudes dele, tudo o que tinha acontecido, o que Deus estava falando. Não vai vir um peixe para você, irmão, não vai vir um anjo na tua casa com uma espada, pôr uma espada na tua garganta, falando assim, ó, se você não mudar, eu vou descer para a sua cabeça. Não, isso não vai acontecer, mas vai ter uns pastores chatos igual eu, que vai falar na sua orelha. Vai ter um pai e uma mãe, que vai falar que você está saindo dos caminhos do Senhor. Vai ter uma esposa falando para o marido de forma equilibrada, sensata, de acordo com as Escrituras, marido, você está lutando contra Deus. Vai ter um marido piedoso que ora pela sua esposa falando, bem, você está caminhando contra o Senhor. Deus vai mandar de todas as formas, de todos os meios possíveis que Ele tem à sua disposição, e Ele usa da múltipla forma, múltipla graça dEle para manifestar a sua vontade, para falar com você. Às vezes Ele pode usar até um ímpio. Deus usou até um ímpio para exortar Jonas aqui, o marinheiro. Quantos?
que são usados de forma diferente. Deus usa todas as circunstâncias, mas esteja atento. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele refletiu sobre a vida dele. Às vezes você não vai ficar 3 dias e 3 noites. Alguns podem ir para um hospital, momento de refletir na vida. Às vezes é uma dispensa de um trabalho, momento de refletir em toda a história da vida. Às vezes é uma briga, uma discussão dentro do casamento muito séria, momento para refletir. Enfim, não sei o que está acontecendo com você, crise financeira, qualquer outra coisa, mas talvez você esteja exatamente como Jonas, no ventre do peixe. Agora eu espero que você siga o exemplo de Jonas a partir de agora. Vamos lá, nós já vamos caminhar para o fim. O que nós então devemos fazer para mudar? Capítulo 2, repare que até agora Jonas não orou, até agora Jonas não tomou nenhuma atitude em relação a Deus, a única coisa que ele fez até agora foi fugir. Depois de ter sido engolido no peixe, depois de 3 dias e 3 noites, olha o que acontece, capítulo 2, verso 1, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Verso 7 agora, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Vamos lá. Jonas então faz aquilo que todo e qualquer cristão deve fazer quando ele está de forma teimosa agindo contra a vontade de Deus, ou está em oposição a Deus. Ele deve dobrar os seus joelhos e se arrepender. Não tem outro meio, meu irmão. Eu já me deparei com circunstâncias onde eu não conseguia tomar a atitude certa pela minha própria força. Era muito orgulho, era muita vaidade, era muito meu eu, era muito pecado para tomar atitude. Mas o que eu fiz? Eu recorri ao trono da graça. Eu dobrei meus joelhos e falei, Deus, eu não quero fazer. Eu não tenho condição de fazer. Eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Mas eu sei que o Senhor quer. Muda minha vontade. Muda meu coração. O segredo na vida cristã é muito simples. É que a gente coloca muito sobre nós, mas não está sobre nós, meus irmãos. Está nele. O poder está nele. O poder de oração está nele. É Ele que tem o poder de transformar teu coração, nunca é você. Aonde que está escrito na Bíblia que você transforma teu coração? Não é Ele. É Ele que arranca o coração de pedra, coloca um coração de carne com as leis dele escritas dentro desse coração. É Ele que muda, é Ele que faz. Eu não tenho condição de perdoar, eu sei que você não tem, eu também não tenho, mas eu tenho condição de dobrar os meus joelhos e pedir, Deus, eu não quero perdoar, mas o Senhor quer que eu perdoe, transforma meu coração para que eu perdoe, e Ele vai fazer. Deus, eu não quero me manter fiel, eu quero adulterar, eu não aguento mais essa mulher, eu quero largar. Tudo bem, dobra os seus joelhos, Deus, eu não aguento mais a mulher, quero largar, estou gostando de outra mulher, mas arranca isso do meu coração, faz eu me arrepender, faz eu tomar as atitudes certas. Ele muda, não tem segredo. A vida cristã é muito simples, é muito básica, é beabá isso aqui. Se eu ensinar para minha filha de 1 ano e meio, ela vai saber isso aqui, é dobrar o joelho e orar. Por quê? Nenhum de nós jamais vai ter condição de fazer alguma coisa boa aos olhos do Senhor, entendam isso. Você não tem condição de cumprir a Escritura, você não tem condição de fazer a vontade de Deus, você não tem. Mas você tem um Pai que tem todo o poder para conceder você totais condições para cumprir tudo aquilo que Ele deixou escrito aqui. É só você acionar Ele. Da mesma maneira como você cata teu celular e aperta um botão para fazer uma ligação, é com a mesma facilidade que você aciona quem está no trono da graça, em Hebreus capítulo 4, no trono que ainda jorra graça e misericórdia, e onde você vai encontrar socorro, para uma ocasião oportuna, que é exatamente essa que você está vivendo. Independentemente do local e da circunstância, sobre a ira, debaixo de pecado, independente da maneira como você se encontre, ora, a atitude deve ser essa, reconhecimento e arrependimento. É interessante que Jonas fala algo aqui, alguns comentaristas vão nessa, eles entendem dessa mesma maneira. Os que se entregam à idolatria vã, que idolatria vã é essa? A idolatria de si mesmo,
o idolatrar a sua vontade, o idolatrar de fazer a sua própria vontade. Ele fala assim, ó, quem se entrega à sua própria vontade, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jovem, não é você que escolhe a sua esposa, deixa aquele que é misericordioso fazer a escolha para você, e você vai colher consequências para o resto da sua vida, porque você soube esperar, e deixar ele apontar a esposa para você. Você que está com dificuldades na vida financeira, e às vezes está abrindo mão de princípios para se sustentar financeiramente, a Bíblia fala assim, olha, deixa Deus conduzir a sua vida financeira, abandona a avareza, abandona o amor ao dinheiro, e seja fiel ao seu Senhor, e no final, você pode ter certeza que a bênção dele vai ser derramada sobre você, não tem como. Última atitude de Jonas, cumprir a vontade de Deus. Capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se pois Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-lo. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de pano de saco e cinza, desde o menor até o maior. Só até aí. A segunda vez, Jonas não queria ir, tinha raiva dos ninivitas. Jonas dobrou seu joelho, reconheceu o seu pecado, e agora Deus mudou a vontade de Jonas. A palavra de Deus veio pela segunda vez para Jonas, ele nem parou para pensar, a Bíblia fala que ele levantou e foi para proclamar. Ele proclamou a palavra lá, pregou para a cidade de Nínive. A Bíblia diz que a cidade de Nínive proclama um jejum, eles se arrependem dos seus pecados, e a consequência final, verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não fez. Aqui não é Deus se arrependeu, no hebraico original significa na verdade que Deus, ele decidiu não trazer o juízo. Arrependimento é remorso, não tem nada a ver com sentimento. Deus não é homem para se arrepender, tá? Por isso que aqui é um termo até no português e teologicamente errado. O certo seria que Deus não decidiu mais trazer o juízo sobre aquela cidade. De forma correta, de acordo com os atributos de Deus, é isso. Mas o que acontece? O que é importante aqui? Jonas prega, e a cidade se arrepende. E a Bíblia fala que eles se converteram dos seus maus caminhos. E naquele momento, Deus não vai mais derramar o juízo sobre aquela cidade, porque Jonas ousou cumprir a vontade dele. No seu casamento, se você quer usufruir bênção no casamento, nos filhos, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida, ouse cumprir a vontade de Deus. Da mesma maneira como Jonas se arrependeu aqui, certamente, se você se arrepender, Deus dará condições a você de fazer a vontade dEle, e no final, você também vai poder reconhecer, como Jonas aqui, reconhecer o seu próprio pecado, e usufruir da bênção de Deus. Não se esqueça, as consequências aqui de não obedecer à vontade de Deus tribulações, descaso e cegueira espiritual, desânimo, e a vida de oração é afetada. Agora, se você não é um cristão, como que você deve entender tudo isso? Você deve entender que hoje, se você não é um cristão, você está como Jonas também, se opondo ao Senhor, se opondo ao Evangelho, resistindo a Cristo como o seu único meio de salvação. E o que você deve fazer? Da mesma maneira como Jonas, dobrar os seus joelhos, arrepender dos seus pecados, clamar para que Deus perdoe os seus pecados, e se voltar para o Senhor, que é a Ele que pertence a salvação da sua alma. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento, ore nesse momento, pelo aquilo que você ouviu nessa noite, sobre fazer a vontade de Deus, sobre se você tem feito ou não a vontade de Deus.
Apresente ao Senhor as áreas que você sabe que você tem tido grande deficiência, que você não tem caminhado de acordo com a vontade de Deus. Esse é o momento de você fazer como Jonas, no ventre do peixe. O ventre do peixe é hoje para você. O ventre do peixe é agora. É a hora de você refletir durante toda a pregação. Certamente o Espírito do Senhor lhe mostrou, lhe convenceu de áreas que você precisa se arrepender. E agora é a hora de você orar como Jonas, clamar a Ele para que Ele responda ao seu clamor, apresentar a Ele a sua vida. Lembre que hoje, pela graça e pela misericórdia, o Senhor de forma misericordiosa se apresentou a nós. Ele teve misericórdia de Jonas ao permitir a tempestade. Ele teve misericórdia de Jonas ao permitir que o grande peixe o engolisse. Ele teve misericórdia de Jonas ao fazer com que ele refletisse sobre o seu pecado. Da mesma maneira, o Senhor tem misericórdia de você nessa noite, ao trazer uma palavra como essa, para que você reflita na sua vida, reflita nas decisões que você tem tomado, reflita na maneira como você tem conduzido a sua vida, reflita nas áreas que você tem resistido à vontade do Senhor, que você tem sido teimoso. Eis uma excelente e extraordinária oportunidade para você se achegar diante dEle e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que nesta área eu estou em pecado, eu sei que nesta área eu tenho resistido à sua vontade, mas como o Senhor se apresentou de forma misericordiosa a Jonas, tem se apresentado a mim nessa noite. Muda o meu coração, muda a minha vontade corrupta e perversa. Tira esse orgulho de mim, de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Eu não estou nessa terra para fazer o que eu quero, eu estou nessa terra para fazer a sua vontade. Senhor, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Cristo, que nega a si mesmo, nega a sua própria vontade, nega seus próprios interesses para fazer a sua vontade. Afinal, o Senhor negou a sua própria vida, o Senhor negou a sua própria condição de ser Deus, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Foi semelhante, veio à terra, tornou-se semelhante aos homens, na forma de homem, sofreu, foi humilhado, ultrajado, e foi obediente até a cruz, para sofrer a morte na cruz, para que hoje nós tivéssemos vidas. O Senhor deu a sua vida. O que é nós tomarmos uma decisão aqui de acordo com a sua vontade, se o Senhor ofereceu a sua vida? Como nós estamos longe de oferecer a nossa própria vida para aquele que verteu todas as gotas de sangue em favor dos nossos pecados vis e terríveis. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda a caminhar de acordo com a sua própria vontade. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nessa noite, que teu Espírito convença os meus irmãos, aqueles que estão debaixo dessa condição de teimosia como Jonas, são teimosos da sua vontade, querem fazer o que querem. Senhor, que o seu Espírito os quebrante. A tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha, que ela tem condições de esmiuçar aquele coração mais duro, mais difícil, mais terrível. Mas abre seus olhos nessa noite, quebranta seus corações nessa noite, mas que eles se voltem para aquele que é único, para aquele que é o único que tem condição de salvá-los, que tem condição de transformá-los e colocá-los no caminho da salvação. Não deixa, meus irmãos, permanecerem na condição de Jonas antes de orar, mas que nessa noite eles orem, que nessa noite eles encontrem refúgio e segurança em Ti, Senhor. Continue orando.